eu sempre acompanhei o meu pai em cursos e palestras. E aí, quando eu tinha 8 anos, ele me carregava nos finais de semana para a UFS, para fazer, grampear a apostila, para preparar o material junto com ele. Aí, logo depois, eu comecei a datilografar certificado com ele. Nesse processo, eu me apaixonei por marketing, me apaixonei por propaganda. Ele me orientou a fazer, eu sou jornalista por formação, mas ele me orientou a fazer jornalismo porque ele já via que era uma coisa mais... Eu já tinha essa pegada de internet e ele via que tinha uma posição bem legal. Essa parte empreendedora da minha vida, eu comecei a fazer site para tio e amigo com 13 anos de idade. E aos 15 eu montei minha primeira empresa. A minha primeira empresa, assim, não deu muito certo, porque eu tinha alguns amigos que faziam a parte de produção junto comigo. Aos 18 eu tentei montar uma empresa de novo, uma agência digital, ainda durou 2 anos, foi bem legal. Mas nessa época eu vi, cara, os meus concorrentes tinham mestrado, um tinha mestrado, experiência internacional, o outro tinha 2 graduações e também experiência internacional e pós-graduação. Então eu tinha 18 anos, tinha acabado de entrar na faculdade de jornalismo e eu vi que eu tinha que trabalhar com eles ou para eles para aprender. Então fiquei um bom tempo mais imerso como um colaborador, como um funcionário dessas empresas. E a minha então noiva, atual e única esposa, falou assim, vamos embora empreender. E a Wiz nasceu como uma agência. Só que boa parte do tempo que eu investia no processo comercial era educando o cliente. Então, assim, os clientes não sabiam para qual caminho seguir. A gente gastava um tempo, 80% do tempo de venda educando o cliente. Então eu falei assim, opa, tem uma oportunidade de mercado. Também tinha a questão de formação e principalmente tinha os cursos que eu queria trazer, eu queria fazer todos os cursos de São Paulo. E falei assim, cara, vai ser a hora de trazer esses cursos para Vitória. Então, nesse processo, a parte de educação acabou crescendo dentro da Wiz, engoliu a parte de agência e passou um bom tempo aí desenvolvendo em paralelo com a 4Ps. O primeiro curso que a gente fez, eu ouvi de grandes executivos de mercado, assim, ser um moleque querendo começar uma empresa de curso, grandes executivos do mercado, pessoas de calibre renomado, falando assim, não vai dar certo, o Espírito Santo não estuda, o pessoal não tem hábito de correr atrás de curso, o pessoal não tem hábito de investir na sua educação. Aí, tipo assim, bate aquele frio na barriga, pô, será que eu tô fazendo besteira? Será que eu tô... será que eu vou quebrar a cara numa dessa? Porque a gente começou trazendo Marta Gabriel e tinha alto custo, era uma produção que envolvia ali, eu falei, putz, será que eu vou quebrar a cara, mas... mostrou que não é tão assim, que as pessoas começaram a abrir a cabeça e hoje a gente quer cada vez mais abrir a cabeça das pessoas que não tem como parar de estudar, a pessoa tem que permanentemente estudar. Por mais que as pessoas falem assim, que o Espírito Santo não vai dar nada certo em digital, e aí logo em seguida, por exemplo, a gente começou a Wiz, a Wine já estava começando também, na época estava crescendo muito rápido, a gente vê que coisas muito bacanas podem acontecer no Espírito Santo. Eu sempre ouvi de caras que eu admiro muito também, que são daqui, falando o seguinte, cara, Espírito Santo é muito difícil que as pessoas se conscientizem dessas coisas, só que eu falo assim, não, peraí, tem que fazer. Se a gente ficar sempre naquela, julgando o Estado, que não vai rolar porque as pessoas, porque isso, porque a cultura, porque aquilo, a gente nunca vai mudar. Se eu não arregaçar a manga e tentar fazer alguma coisa, como é que a gente vai construir, né? E, pô, aqui é muito legal, eu acho que, sim, os capixabas dão muito show. Todo capixaba que eu vejo indo para São Paulo, os caras não ficam por baixo, os caras crescem muito rápido, porque que a gente faz chover, que a gente faz milagre com pouco. Então, todo cara nosso daqui que vai para fora, ele brilha. Cara, a gente sofre muito por não ter volume, né? Assim, a gente consegue listar as pessoas que estão fazendo sucesso lá, mas até as mais conhecidas, mais próximas, mas tem muita gente nossa espalhada pelo Brasil arrebentando. E eu acho que falta um pouco assim, a gente assumir esse protagonismo cada vez mais. O William faz muito isso, mas assumir um pouco mais de autoestima, um pouco mais da gente saber do nosso valor, um pouco mais da gente se colaborar, da gente se unir. Então, sim, hoje eu acho que a gente já está muito mais propenso do que há 5 anos atrás, há 6 anos atrás, quando eu comecei, as pessoas estão se conversando. Eu acho que há cada vez mais uma iniciativa da gente tentar procurar oceanos azuis. Então, assim, poxa, tem lugar para todo mundo, todo mundo tem que fazer junto, eu acho que todo mundo tem que conversar. A gente não está brigando com uma empresa ou outra, porque como a gente olha o mercado, não, o mercado é pequeno. Não, a gente está brigando, assim, para crescer, para evoluir. Se a gente pensa verticalmente no mercado, ou horizontalmente nesse mercado, esse crescimento que é potencial do Espírito Santo,
a gente dá para fazer muita coisa cara, eu não dou conta sozinho de educar o mercado todo. Precisa de outros players, precisa de outras culturas, outros pensamentos, outros conhecimentos. A gente precisa, assim, a gente estava comentando aqui um pouco antes da gente começar a gravar, a demanda que o mercado tem de programador. Eu acho que todo o nosso ecossistema, a hora que a gente tiver muito cara bom desenvolvendo, fazendo, criando, a gente vai ter um salto qualitativo muito grande também. É uma coisa que eu acredito muito, já mencionei no Ilha algumas vezes, que a gente precisa de gente, muito de gente. O próprio fato de botar as pessoas para conversar, eu conheci muitas pessoas no Ilha. Eu hoje sou apresentado a muitas pessoas, as pessoas às vezes vêm aqui falar, eu te conheço do Ilha. Então, eu acho que a gente precisa de querer, assim, de entender que não é um movimento, não é um CNPJ, não é uma instituição, mas que assim, é o bate-papo. Então, cara, tá super bacana que tá rolando vários meetups. Assim, esse movimento tá ganhando mais corpo, tá ganhando mais velocidade. Quanto mais a gente se falar, coisa assim de sinergia, existe uma palavra do livro da Lei do Triunfo, né, Napoleão Hill, que fala do mastermind, da união de propósitos. Pô, se todo mundo tiver o mesmo propósito e a gente está entendendo, a gente está buscando isso, a união desses propósitos, da força desses pensamentos. Na verdade, eu não consigo nem prever aonde o Ilha pode chegar de tão bacana que as coisas estão caminhando, tão legal que estão se caminhando, as discussões, até mesmo as divergências, elas são super enriquecedoras. Eu já mudei de ponto de vista por causa de uma discussão do Ilha, as pessoas falando, eu falei assim, não, pô, tem sentido. A gente se abrir para essas ideias não tem preço. Olha, eu penso muito assim, a gente, porque é muito sucesso, a gente olha muito as métricas absolutas, né, os volumes absolutos. E eu imagino que deve ter muita gente quietinha, fazendo... Eu vejo, assim, quando eu tomo conhecimento de algum case, falo assim, nossa, o cara tá quietinho, tá fazendo, tá acontecendo, tá fora do radar e tá tendo um resultado. Eu acho que a gente tá muito preocupado com os peixes grandes, com as possibilidades muito grandes, enquanto no dia a dia, a maior gama, assim, no mercado tradicional, são médias, pequenas empresas, esse desenvolvimento. Ser um grande nesse ecossistema, ser uma Wine, requer uma ambição e uma ambição positiva, um sonho, uma visão positiva, que eu acho que o brasileiro não está nem preparado. Se você for olhar, a gente vive uma economia de voo de galinha, que vai, cresce e tal, que a gente fica com medo de, tipo assim, será que se eu quebrar? E lá nos Estados Unidos, como a cultura, o americano vive uma vida média, tranquila, ele não vive sobressaltos econômicos, salvo algumas grandes crises que eles já vivenciaram, mas como ele vive uma vida mais... ele não precisa de grandes coisas para viver, a ambição dos negócios, ele pode se jogar mais, se lançar mais, se aventurar mais. Eu acho que por mais que a gente tenha... Teve um conhecido nosso, Vale do Silício, e ele comentou assim, nada que nasce lá é para Califórnia, é para São Francisco, é para o mundo. Então, é uma questão de visão mesmo. Eu acho que a gente ainda cria muita coisa pensando em brasileiro, pensando como brasileiro. A gente não tem... o próprio fato do inglês ter um idioma fácil de expansão. Acho que precisa, assim, a gente criar a gente precisa se inspirar um pouco mais para criar coisas internacionais. É uma visão, talvez, de fora, de leigo, para entender, para mostrar assim, cara, falta para a gente sonhar mais. Eu acho que o grande problema da crise é a confiança. Eu resumo a crise num problema de confiança. As pessoas gastam menos, compram menos. E se as pessoas não têm... Você tem que oferecer para as pessoas coisas que elas tenham confiança de comprar. Se você oferece isso, eu acho que não tem crise. Eu acho que tem muita gente vendendo lenço aí, no mundo que está todo mundo chorando. Então, é muito isso. É acertar... As pessoas, elas têm preguiça de pensar... O nosso cérebro, ele é preguiçoso. O nosso cérebro quer economizar energia. Então, acho que as pessoas, elas não param para meditar e falar assim, cara, para onde eu devo ir? Ou elas não querem se reinventar. Eu tenho falado muito disruptar. As pessoas têm que se disruptar, disrupte-se. Eu tenho feito, por exemplo, usado a inovação disruptiva. A gente fala de disruptividade na Netflix. Não, cara, todo mundo precisa se disruptar. Eu preciso me disruptar todo dia. Eu preciso ser o cara que vai quebrar o Léo. Eu preciso ter a coisa que vai superar a Wiz, que vai superar a Sonar, uma outra empresa minha. Eu preciso cada vez mais criar coisas que vão me disruptar. E eu acho que a gente, sim, esse mindset, essa forma de pensar que não tem volta. A gente vai viver nesse ciclo eternamente de se quebrar, não sei por quanto tempo, não sei até quando, mas
na velocidade, a gente não pode só olhar a correnteza começou a ficar mais rápida de fluxo de informação, de conhecimento e achar que a gente vai continuar nadando com boinha e as coisas não, você tem que, filho, não começar a nadar tão rápido, desenvolver musculatura, você precisa mudar seus métodos para conseguir aguentar essa onda de informação que está acontecendo no mundo. Com certeza, acho que a gente está, assim, a questão as mudanças da Fundap, todos os aspectos que estão acontecendo com o Espírito Santo estão sendo muito propícios para a gente se desoptar. É porque se não tiver crise, você não se reinventa. Se não tiver crise, seu cérebro não sai da inércia. A gente está sofrendo um pouco mais, eu acho que os efeitos, porque a gente ficou muito tempo acomodado em algumas commodities, algumas facilidades. E eu acho que o fato de a gente sofrer um pouco mais vai fazer a gente ser um pouco mais forte e viver e ter um tirão aí que vai alavancar muito o nosso ecossistema. Valeu, Lopes. Valeu. Vote aqui nesse link aqui do vídeo, vai aparecer. Em algum lugar do vídeo vai aparecer, entendeu? Vote, vai ter link. Não deixe de participar. E é importante.